boa noite. Eu Marga Massa, Marga não fica feliz. E vamos fazer a nossa leitura da Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz. Eu já abri na página Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável que seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ao grande desânimo. Grande desânimo. Estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com o amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quando estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Então, vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui para receber as energias, para receber os ensinamentos que somos merecedores nessa noite. E pedir a proteção do Mestre Jesus para nos guiar, nos mantermos calmos e focados no que deveremos ouvir e assimilar nessa noite. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. A nossa palestrante hoje é a Adriana Mello. Seja bem-vinda, Adriana. Pode acabar. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja em cada um de vós, encarnados e desencarnados. Na noite de hoje nós vamos então falar sobre a parábola do filho pródigo. Uma parábola a qual nós aprendemos lá nos nossos tempos de catequese, não é? Quem de nós não esteve fazendo a catequese, não é? Primeira comunhão, enfim. A parábola do filho pródigo está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11, de 11 a 32, onde conta a história do pai que tinha 2 filhos, era fazendeiro, e um dia um dos filhos pediu os seus bens que ele se achava por direito para que ele fosse descobrir novas terras, aproveitar esse dinheiro, viver de uma outra forma. E assim, depois de uns dias, o pai juntou o dinheiro, lhe entregou e ele partiu. Assim nós aprendemos que ele partiu para terras longínquas, não deu certo
E voltou, e o pai o perdoou, e tudo estava certo, porque, como nós aprendemos, assim Deus nos perdoaria de todos os nossos erros e defeitos, e tudo estava resolvido. Não foi assim que aprendemos? Mas, neste livro fantástico, Parábolas Terapêuticas, onde Alírio Cerqueira Filho coloca que não é bem assim. Ele nos diz que não seria dessa forma, né? Nós sairíamos pelo mundo a errar, faríamos de tudo, voltávamos para casa e tudo certo. Não, porque na verdade, o que acontece? Se nós erramos, nós temos que nos dar conta desses erros, trabalhar esses erros e ter a consciência de que precisamos melhorar, modificar, trabalhar. Temos direito sim a ir, porque são as nossas escolhas. Temos direito ao livre-arbítrio, não é? Nós que escolhemos. Nós somos resultados das nossas escolhas, certas ou erradas. Então, assim fez o filho. Ele foi aproveitar. Naquele tempo, nos arredores de Roma, depois de alguns anos que ele lá estava, teve uma recessão muito grande de comida. A comida se escasseou na região. Ele, como tinha gasto todo o dinheiro ao qual ele tinha levado, nas mais diferentes festas, ficou sem nada. E o que bastou para ele? Um trabalho em uma vinha. E assim ele o fez. E foi para essa vinha cuidar de porcos. Não tinha comida. Ele comia a mesma comida que dava aos porcos. Certa feita, ele pensou, mas na casa de meu pai, os empregados são muito mais bem tratados. Tem cama, comida, roupa lavada, atenção, o que ele não tinha a partir daquele momento no qual ele tinha falido. E ele faliu por conta das suas escolhas. Assim somos nós. Falimos por conta das nossas escolhas. E por que ele errou? Errou porque escolheu, mas também errou para que ele se transformasse. E o que Alírio traz nesse livro? Ele traz o brilhante olhar para o nosso equilíbrio existencial, ao qual necessitamos sim errar, escolher errado e levantar e nos humildarmos. E aí o filho decide voltar para a casa do pai. E esse voltar para a casa do pai é voltar ao amor, ao acolhimento, à necessidade deste equilíbrio existencial, porque é na casa do pai que nós encontramos este acolhimento. Porque quando estamos mal, o que nós fizemos? Nós nos calamos e nos entregamos em uma prece.
E após essa prece, nós nos sentimos mais fortalecidos. Então, desta a forma, a Lírio coloca de uma forma maravilhosa. Porque quando o filho retorna, ele retorna a 3 leis muito importantes divinas: a lei de amor, de justiça e de caridade. Porque ele vai ao encontro do amor que ele tinha na casa do pai, ele vai com um olhar justo e bom ao que ele conhecia, e ele vai na percepção e no acolhimento da caridade do pai. Porque sabemos nós que junto à nossa célula, que é o nosso lar, que é os nossos, nós temos esse acolhimento. Pode até não ser a família que nós achamos que merecemos, mas merecemos, porque a pedimos, porque não somos este anjo. Estão vendo a auréola aqui em cima? Que imaginamos? Somos sim necessitados de estar com estas pessoas nas quais nós vivemos. Desta forma, o pai recebe o filho de braços abertos, porque ele era dado como perdido e havia voltado. Então o pai foi de encontro ao filho, o acolheu, o beijou, o perdoou. Qual pai não faria isso na iminência de um filho perdido? Com certeza o faz. Quiçá quer até resolver os problemas do filho erroneamente, mas o pai pediu ao filho que fosse então se lavar, que colocasse uma túnica, mandou cevar um novilho e deu uma festa. O seu filho mais velho, ao ter conhecimento de tudo o que estava, do barulho que estava acontecendo, perguntou ao seu filho, a um dos funcionários de seu pai, o que está acontecendo? E disse o funcionário, seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa. Você não vai participar da festa? E ele chegou até o pai e disse, eu não acredito que depois de tudo o que aconteceu, o Senhor esteja dando uma festa. E ele não entrou e não esteve com o pai, se sentindo totalmente ofendido pelo fato de estar trabalhando com o pai em todos esses anos e do irmão ter perdido tudo o que levou e ainda vir tomar o que restava. Então, desta forma nós podemos ver muitos aspectos. O que representa o homem, o pai, em todo esse contexto? Ele representa Deus. E o que representa os filhos? Nós, a humanidade. Porque Deus, que é o Pai, nos conhece e sabe dos nossos erros e defeitos, das nossas mazelas, de tudo ao qual nós somos capazes de fazer para o bem ou para o mal, do nosso eu. Então, é muito interessante nós percebermos aí a evolução do ser humano pelo desequilíbrio existencial que temos.
fizemos escolhas erradas, culpamos outras pessoas, não nos damos conta de que quem erra somos nós mesmos, nos achamos ofendidos, maltratados e ainda ficamos com o egoísmo em alto nível. Então, onde que estamos na parábola do filho pródigo? Somos o filho? Somos os dois filhos. Por tudo ao qual nós praticamos pelo nosso desequilíbrio. E é este ponto que o Alírio quis nos trazer. Então, o que significa o filho pródigo indo para terras longínquas? Representa a afronta às leis divinas, como nós já falamos, de amor, de justiça e de caridade, presentes na própria consciência nossa, e da má utilização da casa do Pai, que é o livre-arbítrio. A casa do Pai representa a essência, porque nós temos a essência dentro de nós. Nós sabemos o certo e o errado, sabemos até quando deixamos de cumprimentar um vizinho. Poxa, perdi a oportunidade, não é? Nós sabemos. Quando não dizemos aquilo que realmente gostaríamos de dizer, quando não sorrimos, quando não abraçamos, quando não dizemos eu amo você, você é importante na minha vida. E de tão importante que você é, eu adoro sentar para tomar um café com você. Até faço um bolinho de chuva. Perdemos ou não perdemos as oportunidades? Sabemos ou não sabemos quando erramos? Sabemos. Tanto sabemos que nem falamos. O filho pródigo, na segunda fase, representa a busca do sentimento existencial a partir do retorno à casa do Pai, ou seja, ao retorno das leis divinas de amor, justiça e caridade. Ele tem o direito de sair? Com certeza. Mas quem disse que ele tinha direito aos bens do pai, que o pai ainda estava vivo? Ele podia ter ido por conta própria, não é? Assim somos nós podemos ir. Mas quando voltarmos, nós sabemos que precisamos nos moldar. É como as laranjas dentro da caixa, elas precisam se moldar, assim somos nós. E qual é o ponto mais crucial para que a gente se molde? É o nosso egoísmo, porque eu sou. Tem uma palestra do Haroldo, se puderem, assistam. Quem sou eu? Eu indico para todos, de olho fechado. É fantástico. Será que eu sei quem sou eu? Se eu sou bom, ruim, amigo, inimigo, atencioso? Quem sou eu? É maravilhoso, porque achamos que somos o tal.
e não nos damos conta de que estamos num trabalho incessante de crescimento espiritual. Então, o filho mais velho representa o auto-engano, no qual ele pensa que está cumprindo as leis divinas, mas ele só está com o pai porque ele também está de olho no que o pai tem, porque ele quer a parte dele, da mesma forma que o irmão. Então existe esse auto-engano, aonde nós podemos nos colocar que nós temos um auto-engano de nos achar que somos estes anjos. Então, a casa do pai, como nós já falamos, do pai ao qual o filho retorna, representa Deus e as leis divinas e a essência divina que está dentro de nós quando nascemos, recebemos e somos conscientes de tudo ao qual fizemos. Então, o Pai representa Deus, nosso Pai Criador. Eu vou contar para vocês uma historinha muito interessante. Desculpa, eu quero pegar, porque tem muito calor. Tem um livro chamado Onde Estão as Minhas Moedas? Este livro tem 10 páginas. Eu recebi essa indicação de uma amiga e eu comprei esse livro e quero dizer a vocês que é um ensinamento. Conta a história de 2 irmãos. Um irmão ia sempre na casa do pai e da mãe, conversava com eles, tomava café, sentava, era muito atencioso e bom para com os pais. O outro não suportava estar na casa do pai, não dava atenção, não queria saber deles e dizia a eles que não precisava deles, que ele cuidava da vida dele sozinho. O primeiro filho, ao qual tinha consciência dos pais e tinha pertencimento da casa dos pais, tinha uma vida material muito estável, muito tranquila. O segundo, ao qual não vivia com os pais, não queria relacionamento com os pais, tinha uma vida muito conturbada. Por quê? Nós viemos na parábola do filho pródigo. Porque a sua essência está ligada à casa dos pais. É ali que todos nós pertencemos. Deus, Pai e os nossos pais na terra. Lá nós temos a essência divina. Então esse livro só veio fortalecer a parábola do filho pródigo. Então, continuando, nós vamos perceber que para evoluirmos nós precisamos cuidar da nossa fazenda. E o que é a nossa fazenda? É o nosso corpo físico. Como nós temos lá no Evangelho cuidar do corpo e do espírito, este é o nosso dever como encarnados, seres em evolução. Porque nós sabemos muito bem que tudo aquilo que nós fizermos ou não fizermos, nós estaremos na frente lá no monitor quando nós chegarmos no mundo espiritual.
Quando Getúlio Vargas desencarnou, depois do suicídio ao qual ele cometeu, ele levou alguns anos para chegar na sala, onde ele iria ver toda a sua vida na Terra, toda aquela encarnação. E eles foram dando pílulas muito pequenas para ele do que ele tinha vivido, do que ele tinha feito, de como ele tinha feito, até porque ele foi um espírito totalmente programado a sua reencarnação para ele chegar aonde ele chegou, a presidente da República do Brasil. Ele nasceu numa família muito simples, mas ele era muito inteligente. Ele teve oportunidade de estudo durante a sua trajetória para chegar aonde ele chegou. E quando ele estava pronto e ele chegou, ele faliu. E quando ele chegou na frente do monitor, ele desabou. No momento em que ele, espírito, teve a consciência do seu desencarne, provocado por ele mesmo. Então, por isso que nós dizemos, como disse Jesus aos apóstolos: está difícil? Pode ficar pior, mas não desista. Então, por que desistir? Por que nos entregarmos? Por que fracassarmos? Não. Lutar diariamente para que possamos ter sucesso na nossa empreitada. Deus não nos dá nada ao qual nós não possamos carregar. Deus é justo e bom. Então temos que ter essa certeza. Quando nos parece haver alguma dificuldade, estamos com uma interpretação equivocada do real significado desses episódios, porque nada acontece que não seja para que a gente cresça, evolua, tenha um outro olhar ao que está acontecendo. Então, nós precisamos ter a percepção de sermos seres essenciais. Nós somos. Então, em que possamos ter a certeza de que nós temos gravadas as leis divinas através da essência divina. Então, desta forma, o convite de Alírio é: não desista de você, não desista de se olhar, de trazer na palma da sua mão as suas dificuldades e ter um olhar: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Por que eu não posso melhorar? Mesmo que eu tenha dificuldade com alguém, não importa. Dê feliz aniversário para aquela pessoa, mesmo que você não fale mais com ela. Mas se você tem ela guardada no seu coração, faça isso com a maior tranquilidade e amor. Diga aos seus o quanto eles são importantes em suas vidas. Não percamos as oportunidades, porque se nós as perdermos, vamos aceitar? Vamos aceitar tudo levemente, sem lutar, sem ter a coragem de ir como o filho pródigo teve, errar e voltar e dizer: eu errei.
preciso de acolhimento. Me dê um abraço. Então, esta é a maior oportunidade de humildade. É saber que somos falhos e que podemos acertar, corrigir, modificar, transformar. Não importa o que o outro pense ou diga, se você estiver cheio de amor, de bondade, de paciência, de fé, de coração aberto. Sabe a música aquela, deixe que pense, que fale, que diga, que quiser? Não tem uma música assim? Deixe isso pra lá, vem pra cá, né? O que é que tem? Então, às vezes a gente tem que ser mais leves, se perceber. Será que eu sou pesado? Será que eu posso ser leve? Será que eu posso agir diferente? O filho pródigo foi, caiu e voltou. Nós também podemos, a todo instante, mas não deixar de ter a conexão com a casa do Pai, que nos acolhe, não liga para os nossos erros, defeitos, nada. Ele está do nosso lado, se nós quisermos realmente dar o start para transformar a nossa vida em seres melhores, porque essa é a nossa tarefa, nos melhorarmos, ir mais leves, mais certos de que o amor é tudo. Eu lhes agradeço pelos olhares, que Jesus os abençoe, que levem para seus lares o abraço, o amor, a paciência, a fé de Jesus, que tudo sabe, que tudo vê, até porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. Vamos acreditar. Obrigada.